Konnichiwa. Olá a todos, esta é a apresentação do meu trabalho sobre bonsais. Bonsai significa árvore em vaso ou árvore em bandeja. É uma técnica através da qual se representa uma árvore plantada num vaso, o aspecto de uma árvore mais antiga, com as marcas do tempo e do crescimento lento nos seus galhos e no seu tronco. O bonsai representa uma planta que, apesar das dificuldades do clima e do terreno, sobrevive e supera o maior obstáculo, o tempo. Para que essas características sejam ganhas, o bonsai recebe cuidados através dos anos, através de podas dos seus galhos e das suas raízes, e também na condução e educação da planta. Assim ele mantém o seu tamanho, o seu tronco vai engrossando e a sua forma é definida. Essencialmente é uma obra de arte produzida pelo homem através de cuidados especializados. Bonsai é uma arte milenar. Apesar da fama dos japoneses em relação ao bonsai, existem provas de que os chineses desde o século II a.C. já cultivavam árvores em vaso. O bonsai deve proporcionar a visão artística do bonsaísta numa árvore miniatura, que obteria no vaso as mesmas formas e proporções que poderia obter na natureza. O bonsai deve revelar a espontaneidade e a naturalidade da planta, revelando as suas qualidades e respeitando o ser da árvore. No Ocidente, o cultivo do bonsai como hobby desenvolveu-se bastante nos últimos 20 anos, e hoje estas pequenas árvores estão espalhadas por todo o mundo. O crescente interesse pelo bonsai é partilhado com a crescente atenção dadas às artes orientais nos últimos anos. Apesar de parecer um hobby extremamente exótico, o cultivo de árvores em miniatura não é por si só muito mais complexo do que a jardinagem comum aplicada a plantas em vasos. A diferença básica é o cuidado para se reproduzir as características de uma árvore de porte muito maior, e aí é que reside a dificuldade. Mais do que cuidadosa, a poda e a adubação, é preciso também muita paciência e alguma habilidade artística. O crescimento das árvores é controlado com a aplicação de várias técnicas. Restrição do crescimento das raízes pelo vaso utilizado. Uma árvore não possui essa restrição na natureza, por isso cresce livremente. Poda das raízes. Dependendo da idade e da espécie da árvore, as raízes são podadas, em geral no inverno, pois a planta está em estado de dormência, e é realizada a troca da terra. Uso de adubos com menor quantidade de nitrogênio. O nitrogênio em excesso provoca crescimento acelerado e folhas com tamanho maior que o desejado. Rega em quantidades moderadas. Entenda-se por moderada a rega feita com critério, não com economia. O que não podemos fazer é regar o nosso bonsai todos os dias, se ele não seca de um dia para o outro. Por isso, com o clima, o vento, a localização da árvore, irão sempre incidir diretamente na frequência de rega. A rigor, deve usar-se a sensibilidade, regar quando a terra estiver seca e não regar quando ela ainda estiver úmida. As árvores não são modificadas geneticamente. Praticamente qualquer espécie pode ser utilizada, sendo as mais famosas as dos pinheiros, olmos, juníperos e figueira. A adubação é de extrema importância para o bonsai. No bonsai, a planta não fica reduzida por causa de falta de nutrientes. O bonsai é uma árvore e deve ser tratada como tal, principalmente no caso de plantas frutíferas. A planta fica com um tamanho diminuto devido aos cuidados que recebe, como podas constantes da copa e das raízes, e também por causa do lugar restrito onde deve crescer. Não se pode falar de adubação sem se falar do solo. A boa formação do solo é conhecida na agricultura, mas imprescindível para o bonsai. Devemos ter um solo que favoreça o crescimento da planta, que tenha a capacidade de manter a umidade e os nutrientes e que tenha uma boa drenagem também. Como sempre, trabalha-se num ambiente pequeno, ou seja, um vaso, e isso é relativamente fácil de se conseguir através de um composto. Todo o solo é um composto, mas vamos chamar aquilo de composto a mistura preparada para a plantação de bonsai. Antes de se formar o solo, precisamos ter em mente a espécie que será utilizada para o bonsai. Misho.
O método de Miho é um cultivo a partir de sementes. Consiste em escolher uma espécie que dela se quer adquirir um bonsai. Consiste em arranjar-se algumas sementes, plantar e esperar a germinação. Processo que pode demorar, dependendo da espécie, 1 a 3 meses. Yamadori. Yamadori significa mudas escolhidas na natureza. Este método pode ser aplicado como continuação do micho, porém com a economia de alguns meses. A idade da muda irá influir neste caso. A muda deve apresentar um caule curto, porque algumas espécies tendem ao crescimento vertical exagerado do caule, tornando-se inadequadas para se tornar um bonsai. Por isso devem ser moldadas desde muito cedo. Vale notar que também em caso de colheita da muda natural deve-se ter cuidado para não danificar as raízes na horta da retirada. Toriki. Toriki é o processo de multiplicação vegetativa para a obtenção de mudas em tamanho grande, retirada de plantas já adultas ou para controlar o crescimento da planta. Para o alporque, deve realizar-se um corte em um dos ramos da planta e colocar-se um saco com terra para a formação de raízes. Pode-se também utilizar fertilizantes que estimulem o crescimento de raízes. Shokan. Mayogi. Shakan. Kengai. Hankengai. Fukinagashi. Sekijojo. Ishizuki. Bunjinji. Netsunari. Yazeya. Para começar, passa-se um arame pelo buraco de drenagem do vaso, fixando lá. Em segundo, coloca-se uma fina camada de pedras britadas no fundo do vaso para auxiliar a drenagem, evitando também tapar os buracos de drenagem. De seguida, retira-se a planta do vaso antigo, descartando o solo retido nas raízes. Depois, inspeciona-se as raízes e remove-se as partes mortas ou machucadas. Corta-se aproximadamente 2/3 do comprimento das raízes com uma tesoura limpa. Pode parecer uma medida drástica, mas o controle do crescimento das raízes é essencial à criação e manutenção de um bonsai. Em alguns casos, isto não é necessário. Acomoda-se a planta no vaso, espalhando-se as raízes no fundo, fixando o tronco com o auxílio do arame de sustentação preso ao dreno. Segue-se alguma poda de alguns galhos que estejam demasiado fora da silhueta da árvore. Por fim, completa-se o vaso com o substrato desejado. Dá-se algumas pancadas no vaso para acomodar o solo, mas não se aperta demasiado o substrato para não compactá-lo demais. Mata né!